Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Seja bem-vindo ao canal Semeador.net, ao nosso programa de reflexão semanal, O Evangelho em Nós. No dia de hoje, estamos aqui a encerrar um capítulo, Capítulo 20, que tem como tema os trabalhadores da última hora. E iniciaremos hoje o capítulo 21, que tem como tema haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, meus irmãos, acompanhe aqui minha leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa refletir sobre os ensinamentos contidos nesse trecho que será lido hoje. Ok, meus irmãos? Vamos lá, então. Os trabalhadores do Senhor. Chegaste ao tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro objetivo que a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos por 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos, irmãos, e unamos nossos esforços para que o Mestre, ao chegar, encontre a obra terminada. Porque, então, o Mestre lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que fizestes calar vossos ciúmes e vossas discórdias, para não deixar que a obra sofresse. Porém, infelizes daqueles que, pelas suas divergências de opiniões, tiverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e eles serão levados pelo turbilhão. Nesse momento, gritarão: graças, graça. Mas o Senhor lhes dirá: por que pedes graças, vós que não tiveste piedade dos vossos irmãos, que lhes recusastes estender a mão, que esmagaste o fraco em vez de ampará-lo? Porque pedes graça, vós que procuraste recompensa nos prazeres da terra, na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, tal como desejaste. Não peçais nada mais. As recompensas celestes são para aqueles que não pediram as recompensas da terra. Deus realiza, neste momento, a enumeração dos seus servidores fiéis e tem marcado cuidadosamente aqueles que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos. Porquanto, aos que não recuarem diante da sua tarefa, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E se cumprirão essas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Meus irmãos, é uma mensagem do Espírito de Verdade em Paris, no ano de 1862. E com isso, meus irmãos, concluímos o capítulo 20 e iniciaremos agora o capítulo 21, que vai trazer para nós 2 pontos, Conhece-se a árvore pelo seu fruto e a missão dos profetas. Esses 2 pontos desse capítulo 20 estaremos aqui a refletir hoje também. Conhece-se a árvore pelo seu fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, visto que a cada árvore se reconhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem se cortam os cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Essa passagem, meus amigos, estão no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo que vai do 43 ao 45. E continuamos. Livrai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós, cobertos de peles de cordeiro,
que no íntimo são lobos astutos. Vós o conheceis pelos seus frutos. Podemos colher uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que produz bons frutos será cortada e lançada, toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vós a reconhecereis, portanto, pelos seus frutos. Essa passagem, meus irmãos, vem no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo que vai do 15 ao 20. Tende cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitas pessoas. E levantar-se-ão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. E porque a iniquidade se multiplicará, a caridade de muitos se arrefecerá. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está lá, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas, capazes de seduzir, se isso fosse possível, até os próprios eleitos. Meus irmãos, essa passagem está em Mateus, no capítulo 24, versículo 4, 5, 11, 12, 13, 23 e 24. E ela também está representada no Evangelho de Marcos, né? São Marcos, capítulo 13, versículos 5, 6, 21 e 22. E para concluir a leitura de hoje, né? Vamos falar sobre a missão dos profetas. Geralmente, atribui-se aos profetas o dom de revelar o futuro. Assim sendo, as palavras profecia e predição tornaram-se sinônimas. No sentido evangélico, no entanto, a palavra profeta tem um significado mais amplo e é aplicada a todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e lhes dizer e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Um homem, portanto, pode ser profeta sem fazer predições. Essa era a ideia dos judeus no tempo de Jesus. Eis porque, quando ele foi levado diante do sumo sacerdote, Caifás, os escribas e os anciões, ali reunidos, cuspiram em seu rosto, deram-lhe socos e bofetadas, dizendo, Cristo, profetiza para nós e diz quem foi que te bateu. Entretanto, houve profetas que tiveram o conhecimento prévio do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de fazer advertências aos homens. Com essas predições como essas predições se realizaram, o dom de predizer o futuro foi olhado como um dos atributos da qualidade do profeta. Bem, meus irmãos, então vamos nós, diante do que nós aqui lemos, né? Vamos tecer nossos comentários diante do nosso entendimento a respeito do que foi dito aqui. Bem, os trabalhadores do Senhor. Nós nos enquadramos dentro dessa categoria, trabalhadores do Senhor, porque trabalhador do Senhor, pelo que o texto nos traz, é aquele que não perde uma oportunidade para fazer alguém feliz, para ser fiel
a mensagem trazida pelo nosso Mestre Jesus, uma mensagem de amor, que está sempre pronto a servir, né? Que não deixa as suas opiniões pessoais interferir numa boa relação, que tenta não promover a discórdia, né, o tumulto, mas se esse se estabelece, se esforça para esclarecer, fazer com que a paz se faça presente, o entendimento, a compreensão. Procura sempre amparar aos mais fracos, conduzir esse ao caminho correto, ao caminho da paz, da felicidade, da compreensão. Sempre ter um pensamento de acolhimento, de entendimento, de compreensão. Então, muitos de nós aqui nos colocamos como cristãos e queremos ser como Cristo, segui-lo como nosso guia e modelo, mas e nossas ações? Vai de acordo com a nossa vontade? Difícil, muitas das vezes, né, meus irmãos, que entendo, porque não somos o Cristo ainda. Mas o compromisso pela nossa transformação interna, compromisso por semear, cultivar o amor em nós, se somos cristãos, ou se queremos, né, caminhar por essa senda, devemos trabalhar sempre em nós esses valores, esses conceitos. Esses são os trabalhadores do Senhor, que serão conhecidos por muitos se amar, que serão conhecidos pelo grande esforço que faz para domar as suas más tendências, as suas más inclinações. Então, se assim fazemos, podemos, creio eu, dizer que somos trabalhadores de Jesus, cada um na sua, no seu momento, na sua condição atual, porque todos nós estamos nessa escalada progressiva para o amor, para a perfeição, para o Pai, não é verdade? E continuando na leitura que nós fizemos aqui, ele traz para nós uma parábola do fruto da árvore, que ele nos diz que, ele nos afirma que uma boa árvore ela é, ela é reconhecida pelos frutos que são bons. E se os frutos não são bons, se os frutos são maus, né? A árvore não pode ser boa. É lógico que isso aqui é uma história, uma analogia que Jesus faz, porque naquela época a humanidade, né, a sociedade, seus valores morais não eram iguais a hoje. Mesmo que nós achamos que hoje ainda tem algumas crueldades, mas naquela época, opa, não dá nem para comparar. Nosso raciocínio, nossa capacidade intelectual também era outra, né, meus irmãos? Quantas coisas nós aprendemos como sociedade, como ser humano, de lá para cá. Então, esse é o sentido de Jesus falar através de histórias, de parábolas, para que, à medida que nós vamos evoluindo, e sempre a gente pode tirar um ensinamento que ele quis passar. Um atributo dos bons espíritos, né? Dos espíritos elevados, que com poucas palavras sempre trazem grandes verdades complexas, na verdade. Então, a pergunta aqui, porque já entendemos que esta árvore que ele nos traz aqui, simbolicamente, seria cada um de nós. Cada um de nós. E como árvores que somos, a pergunta se estende a nós. Qual fruto que temos a oferecer? Qual fruto que comumente oferecemos? Ele é bom? Ele é mau? Como que é este fruto?
E aí fica difícil uma avaliação assim, mais precisa, porque poucos de nós temos essa condição, essa maturidade para fazer essa avaliação assim, sem interferência. Porque todo, lógico, claro que todos nós queremos ser árvore boa, né? E como fazer então? Se fica difícil para nós fazermos esse julgamento com imparcialidade. Meus caros irmãos, fica fácil de fazer essa pergunta, mas também fica fácil de fazer a resposta. Olhamos para nós. Antes, porém, mais um exemplo. Quando uma árvore é boa, né? As pessoas procuram ela por causa do seu fruto, mas também a sombra que ela oferece, então a gente fica ali, né? Porque é prazeroso estar debaixo daquela árvore, estar próximo daquela árvore, pelos seus frutos, pelo aroma que ela produz, né? Um cheiro agradável, e a sombra que ela produz, que ela proporciona. Então, aí eu pergunto a cada um de vocês. E também é uma pergunta que eu me faço, né? Estou na caminhada. Não cheguei no meu objetivo. Estou longe ainda. Mas, como árvore, eu observo que tem muitas pessoas próximas de mim. As pessoas me procuram para ficar perto de mim, sentem prazer de estar próximo a mim. Meu aroma é gostoso, suave. Os frutos que eu tenho a oferecer têm proveito para eles. Ofereço uma sombra refrescante. Quando eu chego a um ambiente, né, que tem um grupinho de pessoas, esse grupinho logo vai se desfazendo, se afastando de mim. Ele se mantém. Ele aumenta. Então, são indicativos, né, meus irmãos? As pessoas ficam à vontade comigo, sorriem, brincam, me trazem novidade, me pedem opinião, ponto de vista. Como que as pessoas se comportam? Então, meus irmãos, esse é um indicador de como eu estou indo. De como eu estou indo. Se as pessoas me procuram, se as pessoas gostam de estar perto de mim, é um bom indicativo. Sinal que eu devo estar trilhando um caminho próximo do correto ou o correto. Mas se o oposto acontece, paremos, refletimos com humildade, porque errar faz parte do nosso crescimento, do nosso aprendizado. Mas para isso temos que ter a humildade de enxergar aonde precisamos corrigir, né? Senão, estamos fazendo o que aqui? Senão, observar onde estamos errando para corrigir e acertar daí em diante. Não é verdade? Ele vem colocando para nós também, nessa mesma leitura, meus irmãos, a questão dos falsos cristos, dos falsos profetas. Quantas pessoas vêm a nós prometendo um mundo de fundos? Então, nós temos que olhar os frutos. Os frutos vai dizer se a árvore é boa. Né? Se o Cristo, vamos dizer assim, se apresentado, é o Cristo que nós conhecemos. Está de acordo, não é o mesmo, é um representante. Mas se ele vive, se ele fala e vive de acordo com o nosso Cristo Jesus, é um bom indicativo. Mas só a observação, só o título não diz nada, só a observação da sua conduta. E a questão do profeta que ele fala para nós, não é só a questão do adivinhar o futuro, prever o futuro. Isso aí foi uma característica que foi colocada, né? Mas a missão básica, pelo menos diante do cristianismo, no sentido cristão, é mais ampla. É você revelar. Meus irmãos, nós estamos aqui já há alguns meses, mais do que isso, há mais de um ano, estudando o Evangelho de Jesus, refletindo, nos posicionando, nos transformando. Quantos outros, meus irmãos, não têm esse entendimento
seja pela doutrina espírita, seja por outra crença religiosa. E o que nós fazemos? O que nós fazemos? Qual a contribuição que nós damos a cada um diante de tanta contribuição que nos é oferecida? Não estamos aqui a defender que vamos divulgar a doutrina espírita, vamos divulgar protestantismo, catolicismo. Não. Vamos divulgar Jesus. Vamos divulgar o seu amor. Vamos divulgar esclarecimento. Vamos fazer com que as pessoas façam como nós estamos fazendo aqui agora. Reflita. Parar para refletir. Vamos usar essa condição. É só parar para refletir. Isso não quer ver com religião. Isso não quer dizer com religião. Isso quer dizer com cristianismo. Então, todos nós aqui temos uma missão. Todos nós temos uma missão. A gente muitas vezes vê profeta, né? E aí o profeta tem uma missão. Aquela grande missão. Aí é um grande profeta. Mas eu não sou essa pessoa toda. Eu sou uma pessoa mais limitada, de menor capacidade. Será que por isso eu não posso ter uma missão? Uma missão menor. Uma missão pequena. Mas uma missão que eu possa realizar. Né? Todos nós temos. A mãe, a missão que a mãe tem pela, né? O pai, da segurança, de prover a família. Mas quantas outras missões nós temos? Através do nosso trabalho de promover progresso social, melhoras, através da conversa, através do nosso exemplo, a missão de mostrar que o mundo pode ser melhor. Jesus venceu o mundo e nós podemos vencer um pouquinho que seja a cada dia. Então, mostrar através dos nossos atos, né, quanta coisa podemos fazer, quanto Jesus quis nos dizer, e à época teve que contar parábolas para ser melhor compreendido. Então, meus irmãos, fica aí a reflexão sobre a questão da árvore, né, do seu fruto, como é que está o nosso fruto, e do nosso papel como cristão, como estudioso. Vamos guardar para nós todo esse aprendizado? Vamos compartilhar? Vamos compartilhar? Que seja, principalmente, através do nosso exemplo, da nossa transformação. Meus irmãos, muita paz a todos, fiquem com Deus e até a próxima semana, mais uma vez aqui, a refletir o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Fique em paz.